para falar sobre essa possível fusão entre Eneva e Vibra, que seria aí a terceira maior companhia de energia do Brasil, com valor de mercado de 50 bilhões de reais. E claro, para falar com a gente, o Hungria Chega Mais, obrigada por participar do nosso Giro do Mercado, já começando a semana, né? Finalzinho de novembro, estamos chegando aí no último mês. E, claro, com essa notícia aí de que seria uma grande fusão, né? Oi, Paulo, oi, pessoal, sempre um prazer estar aqui. A gente está falando de uma possível terceira maior companhia do setor de energia no Brasil, o que é muita coisa, se a gente for lembrar que as duas maiores são Petrobras e Eletrobras, né? Então, a gente está falando de algo realmente muito relevante, um valor de mercado aí próximo de 50 bilhões de reais, e de um lado a maior distribuidora de combustíveis do país, né, com muita história. A gente tem que lembrar que a Vibra é a antiga BR Distribuidora, né, e todo mundo acho que já deve ter passado ou abastecido o carro em algum posto BR, né. Claro que há algum tempo atrás ela ainda era da Petrobras, hoje não, já é uma companhia privatizada. E do outro lado a gente tem a Eneva, que é a maior exploradora e produtora de gás natural terrestre no Brasil, e uma das maiores geradoras termoelétricas do setor aí elétrico. Então, assim, são duas companhias grandes, né, sozinhas, e que juntas podem se tornar uma gigante aí no mercado brasileiro, e com outras importâncias até em outros setores, né? Talvez algumas mudanças aí em termos de potencial mesmo no setor de exploração e produção de gás, né? Talvez aumentando sei lá, a capacidade de investimento. Enfim, tem uma série de coisas aí que a gente tem que podem acontecer e que podem impactar aí o resultado dessa combinação, né? E como você falou aí, seria a terceira maior, né? Uma gigante seria. As duas já são grandes, juntando uma gigante. E você já deu alguns detalhes sobre as duas companhias, e entrando mais na fusão mesmo, né? Queria passe um pouquinho para a gente, qual que é o potencial, né, dessa combinação de negócios mesmo? A gente está falando aqui de 50 bilhões em valor de mercado, mas queria que você entrasse um pouquinho mais no detalhe, o que poderia trazer ou de positivo ou de negativo para as duas empresas aí. Tá. Bom, como eu disse, né, a Eneva, ela hoje é uma companhia que ela começou a sua história ali com geração termoelétrica, e baseada num modelo que é muito diferente do que existe no resto do mundo, no qual ela mesma produz o gás que ela utiliza como combustível para suas termoelétricas, né? E isso é muito vantajoso para ela, porque ela consegue extrair o gás por custos baixos. Então ela tem uma margem que é muito mais interessante do que a maioria das termoelétricas que você vê, por exemplo, espalhadas pelo Brasil. Algumas delas, das outras, né, elas precisam importar, às vezes, o gás, ou elas utilizam como combustíveis outros combustíveis que são muito mais poluentes. Enfim, a Eneva realmente tem um modelo muito diferente o seu negócio é um modelo muito diferente. Só que principalmente nesses últimos trimestres, a gente tem visto um despacho muito baixo, né? A gente até conversou recentemente sobre isso, né? E apesar dessa onda de calor ter melhorado um pouco essa geração de energia, ainda estamos falando de despachos estruturalmente mais baixos do que a gente teve nos últimos anos, porque a gente tem tido muita chuva, reservatórios muito cheios e também uma sobreoferta de energia aí renovável. Então, a Eneva, ela, de certa forma, a Vibra traria para a Eneva uma capacidade de agregar ali como clientes que precisam de gás. Então, por exemplo, a Vibra, ela tem muitos clientes do setor industrial, por exemplo,
que podem precisar de gás para fazer funcionar as suas indústrias. Elas precisam de energia de várias formas, entre elas o gás natural. E a Eneva poderia surgir como a parte, né, o braço do negócio que fornece esse gás para a Vibra, para os clientes da Vibra. Então, hoje, esse gás da Eneva ele tem um problema. Apesar de ela explorar e suas reservas de gás ter muito gás, ela não está conseguindo utilizar esse gás, porque ela não está gerando energia ali nos despachos de energia elétrica. Então, ela poderia, por exemplo, monetizar esse gás, ao invés de ser gerando energia nas suas termoelétricas, vendendo para os clientes da Vibra, por exemplo. Então, essa seria uma maneira muito interessante de você monetizar um combustível que hoje está parado ali sem nenhuma utilização. Né? Então, sem geração de valor, né? Está ali parado sem gerar valor, né? Exatamente, esse negócio não está conseguindo rentabilizar isso aí. Né? Uhum. Então, para a Eneva, essa seria aí talvez, na minha visão, uma grande vantagem. Né? Para a Vibra, você coloca no portfólio uma maior capacidade de crescimento, né? Porque a Eneva ela tem vários projetos ali que estão em fase ou de renovação ou em fase de implementação mesmo, e você coloca dentro do seu portfólio uma capacidade maior de crescimento, né? Que para a Vibra é uma coisa muito mais orgânica, né? Uma coisa que é mais lenta, ela já tem um market share gigantesco no setor de distribuição, então é uma possibilidade de você criar novas avenidas de crescimento, né? E também tem essa questão da originação do gás, né? Então a Eneva pode servir para ela como uma fonte de onde ela consegue extrair esse gás da onde ela venderia para os seus clientes industriais. Então, acho que essas são as duas coisas aí que mais impactam as duas companhias. Claro, tem outras coisas, como, por exemplo, um portfólio de energia renovável, que as duas têm e conseguiriam melhor utilizar isso juntas, mas, enfim, acho que essas são acho que o que mais uma conseguiria ser ajudada pela outra. E já que você falou na questão aí de energia renovável, e a gente cada vez mais é o tema, né? Vamos dizer assim, a gente até falou de energia renovável quando a gente falou de Petrobras na semana passada, né? E no fato relevante, eu achei bem interessante, disse assim, a combinação de negócios, né, fortalecerá a pegada renovável da companhia combinada, ou seja, das duas juntas, né, seria melhor aí se daria melhor, vamos dizer, esse segmento de energia renovável. Isso, o que significaria, vamos dizer assim, né, essa junção dessas duas, especificamente mais quando a gente fala aí de energias renováveis e que vem cada vez mais ganhando relevância mesmo, né? Sim. Bom, assim, esse é um tema, acho que para as duas companhias precisam ter uma visão sobre isso. Por quê? Primeiro, a Vibra. Né? A Vibra está num segmento no qual ela vende gasolina e, enfim, combustíveis para a rede de postos. Né? Se a gente estiver falando aqui, vamos pensar num cenário mais extremo, em que daqui a, sei lá, 10, 20 anos, a gente não tenha mais gasolina, todos os carros sejam movidos a bateria. Né? Nesse cenário, o negócio da Vibra não existe mais. Morreu. Né? Então, ela precisa pensar numa espécie de cenário com uma transição desse tipo. Eu não estou falando, claro, eu não estou aqui falando que vai acabar os carros a gasolina daqui a aqui, não é isso. Mas é que a gente pensa num cenário em que eles vão perdendo a relevância ao longo do tempo, até um momento que talvez eles não sejam mais tão relevantes, e a companhia, então, ela precisa pensar nesse futuro. Né? E a Vibra, ela tem investido mais nisso, né? Ela comprou a Comerc há alguns anos, e a Comerc é uma empresa relevante, né, nesse segmento de renováveis, com geração distribuída, solar, eólica, então já é uma empresa com essa pegada, mas ainda não é
relevante ali dentro da Vibra, né? Se você for pegar que a Vibra ela é uma empresa de 25 bilhões de reais, então, apesar de ser importante, né, ainda não é tão relevante dentro do negócio da companhia. Na Eneva, né, ela tem ali dentro o Futura 1, que é um ativo de geração solar que ela comprou quando ela adquiriu a Focus Energia, e para ela dá uma pegada renovável também, mas também não é tão relevante dentro do negócio, é claro, diversifica, tem uma questão olhando para o futuro também, mas hoje não é extremamente relevante ali dentro do portfólio, tá? Juntando as duas coisas, né, pensando nessa fusão, a junção das duas traria uma escala melhor, talvez uma capacidade de negociação melhor, mas ainda assim não seria um negócio muito relevante dentro das duas companhias combinadas, né? Ainda assim seria ali um pequeno braço olhando para o futuro, mas nem perto de ser o maior negócio das duas juntas, tá? Só que a gente tem que sempre lembrar que nesse processo de transição, né, do combustível fóssil para baterias, né, uma coisa mais elétrica, a gente tem que lembrar que existe o meio termo. E o meio termo é justamente o gás natural, né? Se você for pensar que o gás natural, ele é considerado por muita gente, e eu também entendo isso, como um combustível de transição, né? Se você, claro, não é elétrico, mas ele tem um perfil de poluição muito menor do que óleo combustível, do que diesel, do que vários outros combustíveis aí que são muito mais poluentes do que o gás natural, né? E pensando dessa forma, né, a Eneva, ela de certa forma é uma companhia que está envolvida nesse processo de transição, porque ela produz gás natural, né? E para a Vibra seria talvez uma forma também de ter uma exposição maior a esse combustível de transição, que pode vir e tem acontecido isso, né? O gás natural tem cada vez mais ganhado relevância justamente por essas preocupações. A gente tem visto aí as usinas termoelétricas cada vez mais com combustível de geração, com combustível sendo gás natural, porque os governos estão tentando acabar com as usinas aí de óleo diesel, óleo combustível, justamente para diminuir essa pegada aí de impacto de carbono. A gente tem visto cada vez mais embarcações tentando fazer uma transição aí do combustível para gás natural, vários estudos aí também sobre você criar os novos carros ou caminhões e ônibus, por exemplo, movidos a gás natural, justamente porque nesse momento em que ainda é muito difícil a gente pensar numa transição completa para veículos elétricos, você tem um meio termo em que você ainda, tudo bem, né? Temos aqui ainda um combustível fóssil, mas pelo menos menos poluente do que as outras formas aí que a gente tem hoje em dia que são preponderantes. Agora, eu pude perceber que tem seus pontos positivos, né? Vamos dizer, para as duas empresas. Mas, pelo que a gente vê aqui na tela, os investidores não gostaram muito dessa notícia, no caso, dos investidores de Vibra. Está até aumentando a queda aqui, está mais de 4% em queda Vibra, né? E aí, queria te perguntar, né? Olhando para isso, né? Tem alguém, né? Alguma dessas empresas acaba sendo a vencedora, vamos dizer, tem alguém que ganha mais nesse caso? Acho que nessa proposta inicial, e aqui eu não estou considerando o momento do valor agora da empresa, porque já mudou, mas considerando o fechamento de sexta-feira, né, que é onde os preços de referência ali da proposta foram firmados, a gente estava falando de uma troca igual de ações, né, uma empresa que resultasse aí em metade para cada um, metade da Vibra e metade da Eneva. Só que na sexta-feira a Vibra valia mais do que a Eneva. Então, se você for pensar só nessa relação de troca, ela já seria mais vantajosa para a Eneva do que para a Vibra, né? Porque a Eneva valia menos na última sexta-feira. Então, só isso aí já seria uma relação de troca pior para a Vibra. Mas tem uma outra questão aqui, que é
hoje a Eneva é uma companhia que tem um negócio que está passando por um período mais difícil também. A gente sempre lembra da questão dos despachos. Hoje, boa parte da capacidade de geração de resultado da Eneva tem sido comprometida por causa da questão dos despachos. E pro acionista da Vibra, a Vibra, a gente tem que lembrar que é uma empresa que a gente chama até de cash call, né? Uma empresa que gera muito caixa, tem um perfil de geração de caixa muito mais previsível e estável. E talvez pro acionista da Vibra, ele não esteja muito interessado nesse perfil um pouco mais arriscado, que é o perfil da Eneva. Eu não estou dizendo que o investimento da Eneva seja pior. O que eu estou dizendo é que o perfil de investidor da Vibra talvez não seja o mesmo perfil de investidor da Eneva. A Eneva, na minha visão, tem um potencial de retorno muito interessante. É uma empresa que está precificada visando aí despachos muito, muito baixos nos próximos anos. Ou seja, ainda tem muito potencial na minha visão, só que o investidor da Vibra talvez não seja um investidor que tope esse tipo de risco, talvez seja um investidor que esteja mais interessado em que a companhia distribua essa geração de caixa, mesmo com menos retorno na forma de dividendos, do que ele pega essa geração de caixa e invista no negócio da Eneva, que na visão dele é um pouco mais arriscado. Então, acho que com isso a gente consegue entender um pouco essa reação hoje do mercado, dos investidores da Vibra um pouco mais descontentes, mas, assim, não foi aprovado ainda, né? Então, sim. Não sabe se isso tem realmente 15 vai dias, né? Pelo que eu vi, tem 15 dias, né, a operação. E, então, na verdade, para a gente entender, seria 50-50, né? Como é que funcionaria, vamos dizer, essa junção? Os investidores de Eneva ganhariam, trocariam, vamos dizer, pelas ações da Vibra, ou ao contrário? Como é que funcionaria isso e, né, como é que ficaria ali para o investidor minoritário, vamos dizer assim, né? Acho que o mais fácil seria entender a versão final, né? Vão ter esses detalhezinhos a serem discutidos, mas acho que o que interessa é que na versão final da companhia, você teria uma companhia final, os acionistas da Eneva teriam metade, os acionistas da Vibra também teriam metade, nesses termos que a gente viu no último fim de semana, né? Claro que, de novo, como eu disse, pelo que está aparecendo ali na tela, não sei se os acionistas da Vibra vão aceitar mesmo. E aí talvez a gente tivesse até uma mudança nessas propostas e a gente teria eu voltaria aqui no giro para discutir os novos termos. Quem sabe, então, não vai voltar, né? E aí, para a gente finalizar aqui, Rui, queria que você falasse aí um pouquinho, em frente a tudo isso, né, a essa fusão, como é que ficam aí as recomendações para as duas empresas, o que você tem a falar aí, né? Visando, né, que nem você falou aí, na sua visão, acaba sendo mais positivo para a Eneva, mas queria que você falasse aí das duas empresas, a sua recomendação aí. Como eu disse, nesses termos, eles parecem mais favoráveis para a Eneva. Mas isso não quer dizer que a Vibra vai aceitar, né? Então, assim, não compre hoje Eneva por causa disso, porque a gente nem sabe se essa proposta vai ser aceita, né? Mas a minha visão para a Eneva é a mesma que eu falei na semana passada e que a gente tem falado há algum tempo. É uma companhia que tem muito potencial, tem vários projetos que estão entrando e vão entrar em operação, tem um leilão importante para acontecer no próximo ano para a renovação de alguns contratos que são relevantes para ela, mas no curto prazo é uma empresa que depende muito dessa questão dos despachos, né? Então, pode continuar pesando esses despachos mais baixos, mas a gente entende que o mercado hoje tem precificado a Eneva com despachos tão baixos que você abre uma assimetria para caso você tenha qualquer piora, né, nessa questão dos níveis de hidrologia, né, ou mesmo essas ondas de calor, que você tem uma maior geração de energia do que o mercado está esperando, aumento de preços e de despachos, que faça as ações voltarem a acordar, né? Então, assim, mesmo excluindo essa negociação com a Vibra, que, como eu disse, nesses termos seriam boas para a Eneva, mesmo excluindo isso, a gente mantém a recomendação de compra para a Eneva, porque a gente entende que é uma companhia que tem um ótimo potencial
e hoje negocia por preços interessantes. A Vibra é uma empresa que a gente já olhou aqui, já fez parte de algumas recomendações da Empíricos há alguns anos. É uma empresa que a gente gosta, né? É uma empresa que tem um market cap relevante, como eu disse, um market share importante, é uma empresa mais importante do segmento de distribuição de combustíveis, mas nos preços atuais a gente prefere ficar de fora, tá? Especialmente agora nessa questão dessa proposta, se vier mesmo desse jeito que a gente está falando, né, com os termos não tão legais, a gente entende que por enquanto não vale a pena, mas de novo, né, segue no radar, a gente continua de olho e quem sabe se abrir oportunidade, também vou aparecer aqui para falar para o Com pessoal do certeza.